Olá, boa tarde. Terça-feira, 6 de fevereiro. O NT Sul começa agora ao vivo com os principais destaques. Com a aproximação da colheita, preço da comercialização do arroz tem queda de 4,1%. Nós temos uma depreciação, nós temos uma defasagem de 17 anos. Realmente, o que subiu de óleo diesel, de mão de obra, de custos em 17 anos, uma coisa absurda. Imagina uma situação: ter que esperar a chuva para ter água em casa ou pegar em baldes água fornecida por vizinhos distantes. Pois essa é a realidade de uma comunidade do interior de Cachoeira do Sul. A gente a junta da chuva busca no vizinho ali do lado. Aí, quando chove, nós botamos os baldes a parar, enche, daí a gente o tanque, lava 2 vezes por semana por aí. 9 casos confirmados de coqueluche em Cachoeira do Sul. Médico infectologista fala da doença. A coqueluche é uma doença infecto-contagiosa transmitida por gotículas respiratórias. Então, através da tosse, através da fala, através do espirro, ela é ocasionada por uma bactéria chamada Bordetella pertussis e o meio principal de contágio é por gotículas respiratórias. O projeto piloto do Documento Nacional de Identidade foi lançado ontem no Palácio do Planalto pelo presidente Michel Temer. O documento será digital e vai reunir diferentes registros civis, como CPF e título de eleitor. Os servidores do TSE e do Ministério do Planejamento vão participar do projeto e já estão habilitados a realizar o download do aplicativo em smartphones e tablets. A intenção é que, a partir de julho deste ano, a iniciativa comece a chegar aos cidadãos brasileiros. No futuro, o DNI, como está sendo chamado, deve incluir diversos documentos à medida em que sejam firmados convênios com órgãos públicos para a integração da base de informações. O documento hoje usa as bases de dados de biometria do Tribunal Superior Eleitoral, do Governo Federal e do Poder Judiciário. Para baixar o aplicativo e ter acesso digital ao documento, será preciso ter feito o cadastramento biométrico na Justiça Eleitoral. 12h04 pelo horário de Brasília. Lembrando que você pode participar do nosso telejornal de hoje através do Face. Acesse a nossa página facebook.com/TV Cachoeira. Gente, ontem, após se reunir com Marlon Santos, o governador em exercício José Paulo Cairoli foi informado do deferimento da liminar que retirou da pauta de votação em regime de urgência o projeto de recuperação fiscal do Rio Grande do Sul. O governo gaúcho já recorreu da decisão. Um pedido de liminar protocolado na tarde desta segunda-feira pelos deputados Pedro Ruas, do PSOL, Tarcísio Zimmermann e Estela Farias, do PT, e Juliana Brizola, do PDT, foi atendido pelo desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Luiz Felipe Brasil Santos. Com a medida, o desembargador mandou retirar da pauta de votação em urgência o projeto sobre o regime de recuperação fiscal do Estado. Ele avaliou que o projeto está inviabilizado por ausência de imprescindíveis informações. Antecedendo o deferimento da liminar, o governador em exercício José Paulo Cairoli recebeu ontem no Palácio Piratini o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Marlon Santos. Após negativa dos deputados em 4 projetos enviados por Sartori em regime de urgência e o início de um novo embate entre Assembleia e governo, o encontro busca um estreitamento entre os poderes. E mostrar a disposição do presidente de uma relação construtiva, o melhor para o Estado do Rio Grande do Sul, respeitando, logicamente, as suas ideias, mas que a gente possa construir uma relação mais harmoniosa em benefício da coletividade, em benefício de todos os gaúchos. Sabemos que nós temos alguns projetos em debate lá na Assembleia, mas estamos tendo a maturidade para construir e ver algumas sugestões, algumas propostas que foram muito bem entendidas e muito bem aceitas. Estaremos amanhã dando essa demonstração para todos da disposição tanto do Executivo quanto do Legislativo, liderado pelo presidente e deputado Marlon Santos. Na reunião, o presidente do Legislativo também destacou a intenção de diálogo e expôs algumas ponderações de parlamentares sobre a adesão ao regime de recuperação fiscal.
A partir daí, ficou decidido que a Secretaria da Fazenda e a Procuradoria-Geral do Estado vão apresentar 3 emendas ao projeto de lei. Até então, Marlon Santos acreditava que o projeto seria apreciado pelos deputados na sessão desta terça-feira. A demonstração também de carinho com o Poder Legislativo intenciona seguir, já existia diálogo, mas queremos triplicar o diálogo e amanhã, sem dúvida, vai ser um dia de que todo mundo tem que entrar politicamente de cabeça erguida dentro dos seus respectivos poderes, fazendo as ponderações certas, as críticas certas, mas os encaminhamentos devidos também para que isso se materialize dentro do projeto. De acordo com as questões técnicas, o governo pode acatar a emenda de algum líder, pode ser feita pelo conjunto de líderes, pelo líder do governo. Aí a melhor medida regimental a ser tomada vai ser tomada durante o dia com toda certeza, porque aí eu já como presidente tenho que simplesmente administrar isso sem poder ponderar, né, friamente ao pé da letra, sem ser na questão regimental, não tenho o que fazer. Sai votação também, deputado? Eu presido, a votação vai sair de acordo com o quórum e se os colegas quiserem dar quórum, mas eu acredito que sim. Eu acredito que sim, a partir de hoje sim, com toda certeza. Em contato com a assessoria do chefe da Casa Civil, Fábio Branco, foi confirmado que o governo recorreu da decisão do desembargador, buscando reverter ainda hoje a decisão, já que durante a tarde desta terça-feira acontece a sessão que poderá entrar em pauta o projeto do regime de recuperação fiscal do Rio Grande do Sul. Nomeado pelo prefeito Sérgio Gnatti na tarde de ontem, Ronaldo Trojan foi anunciado como novo secretário do Meio Ambiente, acumulando a pasta com a do Desporto. Ronaldo, como recebeu a notícia de que você, além da Secretaria do Desporto, passa a ser também secretário do Meio Ambiente aqui em Cachoeira? Muito alegre, muito feliz, honrado pela confiança do prefeito Sérgio Gnatti e do vice Cléber Cardoso, de ter mais uma incumbência, né, além de ser secretário de Desporto, acumular também a Secretaria do Meio Ambiente, que é uma secretaria muito grande, que tem aí em torno de 32 praças para a gente cuidar, tem toda a legislação ambiental para a gente cuidar. É bastante serviço, né? Mas se o prefeito determinou essa incumbência para a gente, vamos abraçar e vamos procurar dar conta do recado. Vai dar para casar as duas secretarias aí, já que em muitos aspectos existe uma tramitação bem próxima da Secretaria do Desporto, também da Secretaria do Meio Ambiente. Com certeza, o exemplo está lá na própria Praia Nova, né, que tudo que a gente quer fazer tem que ter essas licenças ambientais, né, principalmente o corte de grama, alguma poda de árvore, sempre tem que ter o apoio da Secretaria do Meio Ambiente. E agora vamos estar também ligados, e também ligado com a Secretaria de Educação, né, a gente tem que fazer hoje, João, a educação ambiental começa lá na escola, né, então é muito importante também essas parcerias com a Secretaria Municipal de Educação. O convite foi por parte do Ronaldo Trojan, pessoa ou do partido PSB aqui em Cachoeira do Sul? Eu acho que mais é pela pessoa, né, do Ronaldo Trojan. Eu fui vice-prefeito, né, juntamente no outro mandato com o Sérgio Gnatti. Ele acho que tem confiança no meu trabalho, está gostando do trabalho que até agora desenvolvemos no Secretaria do Desporto, me deu mais essa tarefa e vamos fazer juntamente com os servidores da pasta, fazer o melhor que for possível. Os moradores de Bagé, na região da Campanha do Rio Grande do Sul, estão enfrentando racionamento diário de água de até 12 horas em alguns pontos do município desde o dia 1º, por conta dos baixos níveis dos reservatórios. A barragem Sanga Rasa, maior reservatório de Bagé, está 4,7 metros abaixo do nível normal. A justificativa do nível é a falta de chuva. A estiagem tem castigado municípios gaúchos desde novembro do ano passado, prejudicando a população, a falta de água para os animais e as lavouras. Até o momento, 6 municípios decretaram situação de emergência: Ulha Negra, Pedras Altas, Amaral Ferrador, Morro Redondo, Cristal e São Jerônimo. A seguir, falamos da queda no preço da comercialização do arroz, isso a menos de um mês para a abertura da colheita. Nós estamos com uma depreciação, nós estamos com uma defasagem de 17 anos. Realmente, o que subiu
de óleo diesel, de mão de obra, de custos em 17 anos, uma coisa absurda. E depois do intervalo, o médico infectologista fala da coqueluche. 9 casos da doença estão confirmados em Cachoeira do Sul. A vacina não exime que não se tenha doença, mas se tiver com a vacinação completa tudo em dia, a chance de a severidade da doença ser menor é bem alta. No final do mês, acontece a abertura oficial da colheita do arroz aqui no Rio Grande do Sul. E o preço do arroz em casca segue caindo no estado. O motivo? Não há interesse da indústria por novas aquisições. A reportagem é da Gabriela Belo. A demanda reduziu. As indústrias que processam arroz no Rio Grande do Sul desaceleraram. A lentidão das vendas do produto beneficiado nos grandes centros consumidores e a concorrência com arroz importado. O Gustavo é diretor comercial de uma beneficiadora de Cachoeira do Sul. Ele aponta a queda no preço e também na qualidade, principalmente nos últimos 5 anos. Sempre no final de uma safra, ou no final da entre-safra, próximo do início da outra, Gabriela, sempre se tem um aumento de preços de arroz, coisa que não está acontecendo esse ano, infelizmente, devido a diversos fatores, né? Primeiro, é um aumento da produção desse ano, do ano de 2017 agora, de 2016, 2017 para agora para 2018, um aumento de produção também no Paraguai e aumento do centro do Brasil, como Tocantins, Maranhão e Mato Grosso. Em janeiro, o indicador do arroz em casca revelou que 58% dos grãos inteiros vendidos tiveram queda de 4,1%, sendo comercializado a R$ 35,84 a saca de 50 quilos. Entre 23 e 30 de janeiro, o recuo foi de 2%. Na segunda-feira, o preço de comercialização do arroz em casca estava em R$ 35,80. Nós temos primeiro o fator dólar, né? Quanto o dólar mais depreciado estivermos, pior é para a nossa exportação e facilita a importação. Nós temos um aumento de uma produção da variedade do IRGA de 424, que no início foi muito salutar para toda a comercialização, para toda a cadeia como um todo, mas nos 2, 3 anos para cá, devido a uma particularidade que tem nesse arroz chamado barriga branca, que é um defeito que nós temos, um defeito que tem nessa cultivar em relação ao grão, no miolo do grão, apesar de constar esse produto como tipo 1, né, pela legislação, pela classificação oficial, e se tem essa percepção, né, a olho nu, que ele não fica com a mesma qualidade. Então, esse produto que foi plantado e que está sendo colhido, que foi colhido e que vai ser colhido agora para o próximo ano, isso depreciou muito a questão de preços a nível de Brasil. Segundo o levantamento da Farsul, para formar a lavoura, os brasileiros desembolsaram no ano de 2017, em média, R$ 6.049 por hectare. Custo de produção 51% maior que o gasto pelos produtores argentinos e uruguaios. O Paraguai hoje é um player que há 10 anos atrás não tinha, sua produção era ínfima. Hoje ele representa 2/3 da importação brasileira e crescendo. Hoje ele está com uma produção, de números oficiais, de 1 milhão de toneladas, mas estima-se que já está entre 1 milhão e 300 mil, alguns falam até 1,5 milhão de toneladas, oficiais é 900 a 1 milhão, e isso está um crescente. Claro que no passado houve isso com o Uruguai e houve na Argentina, aos poucos isso vai se acomodando, mas é um agravante, é uma grande ameaça hoje a ourizicultura gaúcha, né? Por quê? Lá eles têm uma competitividade maior, eles têm terras novas, eles têm água mais barata, energia elétrica mais barata e esses insumos que foi citado antes, né? Apesar de ser uma produção, abre aspas, pequena, de 1 milhão de toneladas, ou 1 milhão e 200 que seja, basta uma pequena produção dessas, com consumo, se analisarmos um consumo no Brasil de 12 milhões, para baixar e depreciar muito o preço como um todo. O Rio Grande do Sul produz 8,5 milhões de toneladas, né?
de 8 a 8,5. E estima-se, esse ano se plantou praticamente igual ao ano passado, então estima-se essa mesma colheita. Em junho de 2017, quando o arroz estava sendo comercializado por R$ 37,00, o produtor rural e presidente da União Central de Risicultores falava das dificuldades. A situação é inviável. Tu gastar mais de R$50 para produzir um saco de arroz e vender a 37, isso é impossível. Isso vem se acumulando desde 2002. Então nós estamos com uma depreciação, nós estamos com uma defasagem de 17 anos. Realmente, o que subiu de óleo diesel, de mão de obra, de custos em 17 anos, uma coisa absurda. O produtor gaúcho, ele é muito competitivo, ele é muito profissional. O grande problema também, daí da lavoura para dentro, né, nós não temos acesso, o produtor não tem acesso aos mesmos custos de produção que tem um produtor paraguaio, um produtor uruguaio e argentino, como adubos, ureias, herbicidas, inseticidas. Lá eles têm uma competitividade muito maior, né? Pela carga tributária aqui, nós não temos. E nós aqui, o produtor gaúcho, não tem acesso a esse produto, não pode comprar essa matéria-prima lá. E aí penaliza todos os nossos produtores aqui do estado. Quem acaba pagando essa conta, ficando com esse déficit, acaba sendo o produtor rural. Com certeza. Esse preço baixo é péssimo para toda a cadeia, né? Todos perdem com isso, e a percepção do consumidor é muito pequena. Vamos dar um exemplo. Nós estamos falando aqui de 50 centavos, no máximo, vamos falar R$1 por quilo. R$1 por um pacote de 1 quilo de arroz, nós estamos falando em R$30 no fardo. Nós estaríamos falando em quase R$30 por saco de 50 quilos. Se nós jogarmos isso para 50 centavos no pacote de 1 quilo, nós estamos falando em R$15 por fardo e em quase R$15 em saco de 50 quilos, convertendo. É muita diferença. Nós voltaríamos para R$50 o valor de casca. Esses 50 centavos por quilo é a diferença entre uma cadeia estar viva e saudável e uma cadeia realmente de arroz que está muito, muito, muito penalizada este ano, foi no ano de 2017, com bastante dificuldade agora será no ano de 2018. Cachoeira do Sul está incluída no pacote de obras emergenciais em escolas do Rio Grande do Sul. O vice-governador fez o anúncio ontem em Porto Alegre. Com um investimento de mais de R$11 milhões, 80 escolas receberão melhorias. Foi assinada na manhã desta segunda-feira pelo vice-governador José Paulo Cairoli a ordem do início de obras em mais de 80 escolas estaduais em 57 municípios gaúchos. A maioria das obras é em caráter emergencial para conserto de danos causados pelos temporais no final do ano passado. O investimento é de mais de R$11 milhões e 600 mil com recursos do Estado e do BIRD. Elas são de fundamental importância porque são obras, principalmente as obras emergenciais, que é quase na maioria das mais de 80 escolas que hoje vão ser dado a ordem de início do serviço, são decorrentes dos temporais que ocorreram no final do ano passado. Então são de suma importância para a retomada do ano letivo, a partir do final do mês de fevereiro, algumas escolas no início do mês de março, mas então muitas dessas escolas ou já estarão com a sua reforma concluída ou já estarão numa fase bastante adiantada e com isso nós vamos prejudicar o menos possível os alunos no ano letivo de 2018. Segundo o secretário da Educação, Ronald Krumenauer, mais de 33 mil alunos vão ser diretamente beneficiados. Ele explicou que serão 81 obras em 80 escolas. Dessas, 60 são emergenciais e serão pagas pelo Estado. Também presente no evento, o secretário de Obras, Saneamento e Habitação, Fabiano Pereira, disse que com a ordem do início das obras, elas devem ficar dentro do prazo, ou seja, até o fim de março. Nós temos que dar parabéns para as equipes da Secretaria de Educação e da Secretaria de Obras e da SPGG pela agilidade que tivemos nessas obras, né? Boa parte delas são obras emergenciais do temporal que houve em outubro e que demorava antes obras emergenciais mais de anos para sair. Nós em 3 meses conseguimos terminar projeto, fazer licitação, contratar a empresa e iniciar a obra, né? E isso é muito importante porque quando retome as aulas agora em março, boa parte dessas escolas já estarão reformadas, o seu telhado, a sua pintura, a sua estrutura. Então, em primeiro lugar, queria dar meus parabéns para todos. São 81 escolas, R$11 milhões ali investidos, 6 milhões do BID e mais 4 milhões com recursos próprios do Estado do Rio Grande do Sul, que faz esse empenho
em investir em educação. E nós estaremos também lançando hoje algo inédito. Nós temos um sistema que é o Sistema de Gestão de Obras, que foi quem fez a licitação desse processo. E a partir de agora, nós teremos um link que estará na página da Secretaria de Obras, onde cada cidadão e cidadã vai poder acompanhar essa obra, escola por escola, cidade por cidade, em tempo real. Né? Então, através do Sistema de Gestão de Obras, você clica ali, aparece o mapa do estado, se tem a dimensão das obras, clica em cima da cidade, aparece as escolas sendo beneficiadas e clica na escola, aparece os dados também da execução da obra. Cairoli representou o governador José Ivo Sartori, que cumpre a agenda oficial em Brasília. O vice-governador falou de algumas prioridades do governo. Uma delas é a educação. Não ficamos parados e vamos buscando as alternativas, vamos reduzindo o custeio da máquina, vão tentando modernizar aquilo que é possível o Estado para poder efetivamente trabalhar por 11 milhões e 300 mil pessoas e, sem dúvida nenhuma, a educação é o foco para as próximas gerações. Cachoeira do Sul também está contemplada com 4 escolas nesse pacote anunciado pelo governo. São elas: Escola Davi Barcelos, Cândida Fortes Brandão, Escola Antônio Vicente da Fontoura e Escola Érico Ferrari. Estão abertas e seguem até sexta-feira as inscrições para a primeira edição do programa Universidade para Todos, o ProUni, em 2018, que oferece bolsas de estudo integrais e parciais de 50% em instituições privadas de educação superior. Os candidatos devem se habilitar a uma das bolsas de estudo exclusivamente pela internet. Para isso, será preciso informar o número de inscrição no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, na edição de 2017 e a senha mais atual cadastrada. Na inscrição, será possível escolher até 2 opções de instituição, local de oferta, curso, turno e tipo de bolsa pretendida. O resultado da primeira chamada está previsto para o dia 14 de fevereiro. A segunda chamada será em 2 de março. E os cursos terão início ainda no primeiro semestre de 2018. Poderá se inscrever o estudante que não tenha diploma de curso superior e tenha feito as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2017, com nota acima de 0 na redação e no mínimo 450 pontos na média das notas do exame. Uma pesquisa transformou em estatística o número de gaúchos que já foi vítima da violência. O trabalho foi elaborado a partir de dados recolhidos em entrevistas domiciliares com perguntas sobre ocorrências criminais, noções de tolerância, justiça e confiabilidade. As projeções do estudo, feitas a partir de estimativa populacional da Fundação de Economia e Estatística, levam em conta um período de 1 ano, de setembro de 2016 a início de outubro de 2017. A pesquisa investigou a incidência de 14 crimes. Os dados apontam que 170 mil pessoas foram vítimas de roubo. Agredidas fisicamente, 47 mil. Que tiveram um familiar assassinado, neste caso ao longo da vida, não só no período de 1 ano, 279 mil. Vítima de discriminação, 140 mil, sendo 107 mil discriminadas por racismo. A ideia do Instituto Cidade Segura é apresentar o estudo aos candidatos ao governo do estado, para contribuir com o planejamento em segurança. Independentemente de partido, de qualquer configuração ideológica, apresentar a todos os candidatos uma linha alternativa de segurança pública para que a gente possa contornar e superar a situação que vivemos. Os números impressionam, especialmente os relacionados às mulheres. Nos últimos 12 meses, 238 mil receberam comentários desrespeitosos na rua. 84 mil tocadas sexualmente sem autorização. 47 mil agarradas ou beijadas à força. E 28 mil foram assediadas sexualmente. Ao longo de suas vidas, 44 mil foram estupradas. O relatório mostra também um índice inédito, o que mede a confiança nas polícias. De modo geral, as classes mais baixas e os jovens não confiam. Os mais velhos e com melhores condições confiam. A ABM apresentou o índice de 49,2% e a Polícia Civil, 53,7%. Nós precisamos mudar nossos currículos nas academias, nós precisamos realmente introduzir a metodologia científica para tudo, para todos esses crimes que estão acontecendo aí. Enquanto não ocorrer isso aí, vai ser esse caos que está acontecendo aí.
Por meio de nota, a Secretaria Municipal da Segurança disse que não compete a ela comentar os dados relativos à pesquisa, mas ao Estado. Já a Secretaria Estadual disse que não comenta dados que não sejam os coletados por órgãos oficiais. Confira agora no NT Sul as vagas que a agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul disponibiliza. Piloto de aviação agrícola, uma vaga. Uma vaga para mecânico em manutenção de aeronaves. Uma vaga para técnico agrícola. Uma vaga para instrutor de voo. Uma vaga para farmacêutico. Vendedor de consórcios, uma vaga. Uma vaga para vigia. E serralheiro, uma vaga. A agência FGTA Cine de Cachoeira do Sul está localizada na rua Major Ourix, número 1552, no centro. Outras informações você pode obter pelo telefone. Código de área 51 3723 5414 ou em nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. A seguir, o problema da falta d'água na localidade de Enforcados. O morador afirma que há mais de 7 anos, um abaixo-assinado foi entregue na Prefeitura de Cachoeira do Sul, solicitando a construção de um poço no local. Isso já faz certo mesmo, um outro vizinho que sabe que a linha é de 6 a 7 anos esse pedido já. Que já foi feito, né? E até hoje nada. Nenhuma resposta da Prefeitura? Não, nada. Já estamos de volta, 12:30 pelo horário de Brasília. Você participa conosco pelo Face. Acesse a nossa página, facebook.com/TV Cachoeira. Um precioso recurso natural, essencial para a qualidade de vida de qualquer ser vivo. Eu estou falando da água. E garantir água em quantidade e qualidade é um dever do poder público. Mas isso não é o que acontece na localidade de Enforcados, interior de Cachoeira do Sul. Lá, a água é escassa e, segundo os moradores, não há preocupação do poder público com a questão que já se arrasta há mais de 20 anos. Nós estamos na localidade de Enforcados, interior de Cachoeira do Sul. Nossa equipe foi chamada para constatar um problema que acontece há mais de 30 anos. Isso mesmo que você ouviu, 30 anos. O problema, para que vocês tenham ideia do que acontece aqui, esta é a água que eles se utilizam para cozinhar, para tomar banho, para lavar roupa, inclusive para beber. Esse caso já foi motivo de um abaixo-assinado protocolado na Prefeitura, na Secretaria de Agricultura e Pecuária, porque existe um recurso de R$400 mil, que inclusive está bloqueado por falta de um projeto para a construção de poços e também de rede de ligação de água, para que possa abastecer essas 20 famílias dessa localidade. Infelizmente, o que falta é um projeto por parte da Prefeitura para que os recursos sejam liberados. A Secretaria de Agricultura pediu novamente o adiamento, a prorrogação desse projeto por mais 210 dias. Enquanto isso, a comunidade continua a se utilizar desta água que vocês veem, inclusive para beber e para cozinhar. São 20 famílias que consomem água do pequeno açude. Uma precária bomba puxa um fio de água que leva cerca de 24 horas para encher um reservatório de 500 litros na casa do Hélio e da Ledi. Mas que em dia de lavar roupa e limpar a casa, vai embora em pouco mais de 2 horas. Quando a água do açude não chega, ela tem de buscar alternativas para os afazeres domésticos. A gente a junta da chuva busca no vizinho ali do lado aqui. Aí, quando chove, nós botamos os baldes a parar, enche, daí a gente o tanque. Eu lavo 2 vezes por semana por aí. Há quanto tempo sofrendo com a falta d'água aqui? Já faz tempo isso. Para lavar roupa, para cozinhar, para tomar banho, é só aquela água que tem? É só aquela água que vem de lá. E quando não chove? Não chove, nós buscamos da do vizinho ali. Antes tinha desligado a luz, agora desligaram, podemos buscar água ali. Com água do poço artesiano para tomar e fazer comida, chimarrão, essas coisas. O resto do açude. Difícil a situação? Difícil. Eu fiz questão de acompanhar o seu Hélio, que é morador aqui nas Três Vendas desde 1975. Nós andamos aproximadamente aí uns 400, 500 metros até nós chegarmos aqui ao chamado Carneiro,
que é a bomba que leva água para eles. Aproximadamente 20 famílias que moram naquele local onde nós estávamos lá em cima. Seu Hélio, essa é a única água que vocês têm aqui para cozinhar, para beber, para fazer as atividades? Quando ela está muito ruim, né? Aí vem de cachoeira, nós pegamos os vizinhos para cozinhar e beber, né? Não tem uma outra fonte de água para vocês aqui? Nós e meu irmão não, é só essa aqui. E quando fica um período grande sem chuva? Não, ele mantém, aí tu tem que parar, às vezes nós ficamos sem água lá, né? Até encher o açudezinho ali, ó, para nós poder ligar esse carneiro para empurrar água para nós. Porque ele vai muita água fora, ó. Não, depois tu vem lá em cima, tu vê o que só chega lá em cima. Desde 1975, dessa forma? Isso é desde o tempo do pai. E a água para nós é isso aí, né? Vocês têm um abaixo-assinado pedindo para que a prefeitura tome uma providência, faça um poço aqui para vocês? Exato, isso já faz o... Certo mesmo, um outro vizinho que sabe o que a linha é de 6 a 7 anos esse pedido já. Que já foi feito, né? E até hoje nada. Nenhuma resposta da prefeitura? Não, nada. Estamos esperando, né? A água para ver se vem para nós, né? Em contato com o diretor da Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, Diego Cruz afirmou não ter conhecimento de nenhum abaixo-assinado solicitando o poço, mas garante que os recursos não foram perdidos e que 3 deles não foram adiante devido a problemas de documentação. E diz que não há nenhum poço programado para a localidade de Enforcados. Esses recursos existem, né? Nós temos hoje dentro da Secretaria de Agricultura R$400 mil, que é para ser aplicado na parte de projetos para a parte de postos artesianos. Tá? É um projeto que, na verdade, foi encaminhado em 2013, tá? No início de 2013. É uma emenda parlamentar do deputado Marcon, no qual ele direcionou R$400 mil para a abertura de postos artesianos. Na época foram selecionadas 5 localidades e foi reencaminhados os projetos com a documentação toda para que fosse abertos esses postos. Porém, apenas 2 tiveram a documentação toda completa. 3 deles tiveram indeferimento na documentação, no quesito titularidade. E na tentativa de reencaminhar já não tínhamos mais tempo hábil para poder reencaminhar esses projetos. O que acontece? Não é que o recurso esteja parado, o recurso foi direcionado, só não teve tempo hábil para nós conseguirmos utilizar o restante. O vereador Itamar Luz levantou a questão no início de 2017 e tem cobrado o executivo com relação aos recursos, que segundo ele estão parados por falta de projeto que libere os valores. Como tu pode verificar aí a situação desses moradores, dessas famílias aqui de Enforcados, a situação é crítica. Digamos que crítica porque não tem aquela atenção devida do poder público. Nós temos aí em torno de R$400 mil, João. E aí a Prefeitura Municipal enrolando, né? Como um ano atrás, nós na mesma TV Cachoeira, nós avisamos, né, desses R$400 mil que teria esse recurso aí para construção de postos e também de redes, João. Só que até agora a morosidade da prefeitura é tão grande, dessa central de projetos aí da prefeitura, que eles falaram que estavam com o projeto pronto, mas passou-se um ano, pediram prorrogação de mais de 200 dias, e um absurdo que até agora nenhum posto foi construído, nada foi feito, nenhum projeto. E com comunidades como aqui nos Enforcados, Barro Vermelho, Piquiri também, interior do município, as pessoas estão precisando de água. Tem R$400 mil para utilizar com uma contrapartida de mais ou menos R$30 mil somente da prefeitura. Então é um absurdo a gente ver esse desleixo com a população de Cachoeira do Sul, João. Como nossa reportagem foi questionada pela região, por moradores da região de Enforcados, existe alguma previsão, algum projeto encaminhado para atender aquela população? Hoje a gente não tem nenhuma solicitação de rede ou poço para nenhuma localidade. Nós não temos nada na secretaria ali. O que a gente pode acabar levando em consideração é o número de atendimentos que o nosso caminhão-pipa acaba abastecendo dentro do município, onde a gente tem uma demanda maior, consequentemente tu sabe que tu tem uma necessidade maior de atender aquela localidade. Diego Cruz afirmou ainda que o restante dos recursos, que segundo ele estão sendo usados em outras localidades, poderão contemplar ainda outros bairros. Mas a gente pode receber, com certeza, de localidade, a gente está aberto para isso, a secretaria está ali para receber a visita de produtores rurais sem problema algum. E aí a gente sentar e conversar, de repente já direcionamos para uma necessidade de uma localidade específica, no caso Enforcados, não tem por que não. O prefeito de Cachoeira do Sul, Sérgio Gnatti, formalizou na manhã de hoje interesse na instalação de uma das lojas da rede Avan no município.
Através de correspondência, a GG apresentou as potencialidades da cidade para os empreendedores da rede de lojas catarinense, que anunciaram há cerca de uma semana o investimento de 1,9 bilhões no Rio Grande do Sul. A Havan conta atualmente com lojas em 15 estados brasileiros. A rede de comércio de departamentos tem como foco de atuação cidades de médio porte e projeta instalar até 50 unidades no estado do Rio Grande do Sul. Foram confirmados ontem mais 8 casos de coqueluche em Cachoeira do Sul. São 9 casos no total, o que já configura um surto na cidade, porém já controlado segundo o Departamento de Epidemiologia. Essa é uma infecção altamente contagiosa do trato respiratório e que pode ser prevenida com vacina e outros cuidados básicos. Nós conversamos com o médico infectologista Lucas Proença. Veja o que ele orienta. Falamos agora de um assunto que volta à tona. A coqueluche é uma doença infecto-contagiosa que volta à cena em alguns casos, inclusive um caso já confirmado em Cachoeira do Sul. É uma doença que se desenvolve em etapas e, para nos dar mais informações com relação ao tratamento, prevenção, as possíveis sequelas de uma doença mal cuidada, nós vamos conversar com o Dr. Lucas de Proença Dalk, médico infectologista, diretor técnico do HCB. Doutor, queria te agradecer por receber a gente aqui e para dar informações tão importantes de um assunto que volta à tona, principalmente para quem é leigo. A coqueluche nunca foi erradicada, a gente não teve algum tempo sem ter coqueluche. Na verdade, o que se tem é uma diminuição da incidência dos novos casos de coqueluche. No Rio Grande do Sul, em 2016, a gente teve 108 casos confirmados e ano passado, só que não tinha fechado ainda, mais de 50 casos confirmados. Então há uma diminuição da incidência, mas não erradicação. Quais são os meios de contágio da coqueluche? A coqueluche é uma doença infecto-contagiosa transmitida por gotículas respiratórias. Então, através da tosse, através da fala, através do espirro. Ela é ocasionada por uma bactéria chamada Bordetella pertussis e o meio principal de contágio é por gotículas respiratórias. Ou seja, para adquirir a coqueluche, você tem que ter contato com outra pessoa que está infectada. Com outra pessoa, pessoa a pessoa, exatamente. O fato de haver um contaminado aqui em Cachoeira do Sul, pode-se dizer que existe um foco, já que a contaminação é feita de contaminado para quem não está contaminado, no caso, mas há necessidade de haver alguém contaminado? A gente tem um caso confirmado, pode existir um foco, mas a vigilância está trabalhando para isso, para ver se existem outros casos suspeitos, né, outros contactantes. A coqueluche, inicialmente, nos quadros iniciais, ela se apresenta como uma infecção de via aérea superior, como se fosse um resfriado comum. O paciente se apresenta com coriza, tem uma tosse, pode ter uma leve dor no corpo, uma febre baixa. Na maioria das vezes, pela incidência, a gente pensa que é algum processo viral, um resfriado comum. Às vezes se passa despercebido nesse estágio inicial que se apresenta assim. Posteriormente, a próxima fase, que a gente chama de tosse paroxística, o paciente se apresenta com muita tosse. O paciente tem acessos de tosse ininterrupta e posteriormente à tosse tem um ruído bem característico da Bordetella, que é a bactéria causadora da coqueluche, que os pediatras chamam de guincho inspiratório. O paciente pode ter vômitos, pode ter desmaio após esses acessos de tosse, pode evoluir com algumas complicações que são bem raras nessa doença. Depois, o próximo período é o período de convalescência, que a gente chama, que é a diminuição de todos os sintomas. Então, o que o Ministério preconiza é o paciente. Qual que é o paciente suspeito? É o paciente que tem tosse seca há mais de 14 dias de evolução, tá? E tem um ou mais dos seguintes critérios: esse acesso de tosse, a tosse paroxística que a gente chama, tem esse ruído inspiratório, que é o guincho inspiratório que os pediatras denominam, e pode ter um vômito após o acesso de tosse.
o meio de combate à coqueluche é a vacina. A maior medida preventiva da coqueluche hoje é a vacinação. A gente disponibiliza a vacinação em lactentes, né? A vacinação é feita com 3 doses e mais 2 reforços. Uma dose, as doses são aos 2, aos 4 e aos 6 meses. Posteriormente, aí os reforços entram nos 15 meses, 1 ano e 3 meses, e depois aos 4 anos de idade. O fato de haver um caso confirmado em Cachoeira do Sul de um indivíduo fora dessa idade, isso pode-se dizer que o tratamento anterior ou pré, na verdade, não foi feito de forma satisfatória, por isso que há essa abertura para a contaminação? A vacinação, ela tem uma efetividade de 70% a 95%. A gente, quando faz a vacina, a gente fica com uma imunidade. Essa imunidade, ela vai caindo gradativamente. Então, a cada 10 anos, o ideal é que se faça uma nova vacinação. Esse paciente que a gente teve, 9 anos de idade, então é bem o período que, por mais que ele tenha feito efetivamente todo o calendário vacinal, já era a idade de ter caído essa titularidade. A vacina não exime que não se tenha doença, mas se tiver com a vacinação completa tudo em dia, a chance de a severidade da doença ser menor é bem alta. Para indivíduos adultos, qual o período necessário para uma ação preventiva? Adolescentes e adultos, a gente recomenda a cada 10 anos essa vacinação. Pode ser feita a vacinação para prevenção da coqueluche. Lembrando que essa vacina ela não é disponibilizada pelo SUS. Para adolescentes e adultos ela não é disponibilizada pelo SUS. Mas o calendário vacinal de lactentes e crianças pequenas são sim disponibilizada pelo SUS. A coqueluche não tratada de forma satisfatória, ela pode deixar sequelas no paciente? Pode, inclusive evoluir a óbito, pode sim. O ideal é que a gente trate o quanto antes, quanto mais precoce na evolução da doença, o tratamento é mais efetivo. Quanto mais precoce o tratamento, a gente diminui tempo de doença, a gente diminui severidade da doença e a gente diminui a transmissão. Então a gente consegue fazer mais uma medida preventiva para evitar que outros casos apareçam. Existem situações em pessoas contaminadas já numa idade mais avançada? Sim. Inclusive, adolescentes e adultos entram como fatores importantes que a gente chama de carreadores da bordetella, dessa doença da coqueluche, né? Responsáveis pela transmissão da doença. Nos adolescentes e adultos, o quadro é um pouco diferente, não necessariamente precisa ter aquela tosse seca, aquele ruído, tudo como é tradicionalmente. No adolescente e no adulto, por isso que entra como um diagnóstico de difícil suspeita na maioria das vezes, porque é uma tosse crônica que a gente não sabe a etiologia definida, a gente tem que pensar. No adolescente e no adulto tem que suspeitar sim de coqueluche. Independente da idade, o correto para a prevenção, no caso, ao tomar a vacina, é de 10 em 10 anos, independente se é adolescente ou adulto ou já de uma idade mais avançada? Faz o calendário vacinal normal e a partir dos 11 anos de idade o ideal é que se faça de 10 em 10 anos. Claro que em alguns cenários, por exemplo, pessoas que trabalham com criança, pessoas que trabalham em creche, trabalhadores de hospital, trabalhadores de UTI neonatal, esses profissionais de saúde é orientado a fazer sim a vacinação. Alguém que seja detectado, doutor, com coqueluche já num estágio avançado, apenas a vacina é suficiente? Assim, o tratamento até 6 semanas, como eu falei, até 6 semanas é o ideal que você faça, né? A partir disso a gente não tem dados, o tratamento em si, de que vai diminuir severidade da doença, tempo de doença e taxa de transmissão. Então, quanto mais precoce o tratamento com antibiótico, melhor. Alguma outra recomendação ou dado importante? A gente então sempre suspeitar, né? Isso a gente sabe que a morbimortalidade em crianças abaixo de 1 ano é bem maior. Então no adulto e no adolescente, que é outro cenário, a doença não é tão grave.
é mais grave nessas faixas etárias menores. A gente lembrar que no adulto e no adolescente, que é o caso que a gente teve em Cachoeira, não necessariamente precisa ter todos aqueles sintomas clássicos. Então, no adolescente e no adulto, que um possível contactante teve contato com uma pessoa com doença e tem uma tosse seca crônica, que a gente diz que há mais de 14 dias, tem que sim levantar a suspeita e investigar e tratar esses pacientes. Terça-feira de sol entre nuvens em Cachoeira do Sul. Tempo ensolarado durante tarde e noite com nuvens no céu. Não chove. Mínima de 19, máxima de 32 graus. Na quarta-feira o dia será de sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 21 e 33 graus. Já na quinta-feira o dia será de muito calor, com máximas podendo chegar aos 34 graus. Pode haver pancadas de chuva durante tarde e início da noite. As temperaturas ficam entre 22 e 34 graus. Confira no mapa como fica o tempo hoje. O Rio Grande do Sul terá uma nova jornada com predomínio do sol no decorrer desta terça-feira, apesar da presença de nuvens na maioria das regiões. A massa de ar quente gradualmente se reforça e a temperatura estará em elevação. Com isso, o tempo agradável do início da manhã dá lugar a uma tarde quente com sol e poucas nuvens no céu. Devido ao aquecimento e o aumento de nuvens, pancadas de chuva típicas de verão devem ocorrer em algumas regiões. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 33 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 35. Em Passo Fundo, no norte do estado, 30 graus. E em Santa Maria, na região central, 33. Para o litoral norte, Tramandaí, Torres, 28 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 30. Gente, uma última informação que acaba de ser enviada aqui pela produção. Um viaduto desabou no centro de Brasília, agora há pouco por volta de meio-dia. Um trecho do viaduto é conhecido como Eixão Sul, em Brasília, e fica sobre a Galeria dos Estados. Segundo os comerciantes da região, o viaduto servia de teto para uma série de lojas e empreendimentos. A parte que caiu, no entanto, teria sido sobre a parte de trás dessa galeria, que é uma churrascaria. A Defesa Civil está no local, mas ainda não há informação sobre vítimas. O NT Sul desta terça termina agora. Mais informações em novotempo.com/NT Sul. Lembre-se de curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Uma ótima tarde para você. Até amanhã.